álcool, cocaína, bala, doce, lança-perfume. Opa, então hoje eu vou falar sobre dois livros que, embora tenham sido escritos com um intervalo bem pequeno entre si, eles levaram décadas para aparecerem juntos, né? Que são O Junkie e o Queer, do autor muito polêmico, muito controverso, William S. Burroughs, um escritor americano que é um dos pilares ali da chamada Geração Beat. Então, para quem nunca ouviu falar, a Geração Beat foi um movimento literário que surgiu ali nos Estados Unidos no pós-guerra, nos anos 50, reunindo autores ali como Jack Kerouac, o Allen Ginsberg e o próprio Burroughs. Então, eles eram jovens intelectuais, completamente desiludidos ali com a ideia do American Way of Life, né, daqueles Estados Unidos do pós-guerra. Então, ao invés de se dobrarem àquela vida mais convencional, eles se tornaram essa geração de artistas que queriam experimentar outras formas de viver, né? Formas mais autênticas e também mais intensas, que envolve sexo, drogas, a busca pela espiritualidade, né? Que vai ser muito marcada, viagens ali pelo mundo, viagens sem rumo. Então tudo isso acontecendo nesse país que estava cada vez mais paranoico, mais moralista, obcecado pelo controle, né? Que era os Estados Unidos ali daquele período. Então William S. Burroughs, ele acabou vivendo em sua máxima intensidade, né? Talvez ele tenha sido o que mais levou ao pé da letra esse lema aqui da Geração Beat, né? Então, mesmo sendo rico, formado em Harvard, ele se tornou um viciado em heroína. Ele era homossexual assumido, numa época que isso era totalmente tabu, e ele tem também um histórico pessoal muito pesado, que envolve, entre outras coisas, um assassinato culposo ali da primeira esposa dele durante uma brincadeira que deu errado. Então é nesse contexto que vai surgir aqui O Junkie e o Queer. São dois livros que juntos, né, vão formar quase que como se fosse uma autobiografia bem fragmentada aqui do Burroughs, e aí vai ser interessante porque eles também vão funcionar como uma história em duas partes, à medida que cada um deles vai se deter em formas muito diferentes ali do vício e da autodestruição. Então eu li esses dois livros agora, nesse mês passado de junho, né, e vim comentar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Maconha, álcool, cocaína, bala, doce, lança-perfume. Então, começando aqui pelo Junkie, que foi o primeiro livro escrito e publicado pelo William S. Burroughs lá em 1953. E o Junkie, ele é basicamente um relato bem cru, bem direto, sem nenhuma firula ali sobre o vício em heroína, né? Então ele não tem uma moral nessa história, não tem lição, não tem glamour. É só o William S. Burroughs ali contando, né, quase sem emoção, os fatos em si. Aquela experiência tão destrutiva que é a de um dependente químico ali nos Estados Unidos dos anos 40 para os 50, né? Vai ter uma frase aqui do livro que vai servir, então, como o nervo aqui da obra, né? Que vai dizer o seguinte: você se torna viciado porque não tem motivações fortes em outra direção. A droga vence por omissão. Ou seja, não tem aqui aquele momento dramático em que uma pessoa supostamente saudável e comum vai virar um viciado. É o vício realmente chegando devagar, se instalando sem que a pessoa perceba, né? Tipo um mofo mesmo. E aí o que vai acontecer, ou talvez o que também pode ser percebido aqui no texto, né? É o quanto do contexto ali daqueles Estados Unidos do pós-guerra vai contribuir para essa desilusão que, por tabela, vai levar uma pessoa a adotar um estilo tão marginalizado, tão autodestrutivo, que é a da dependência química, né? Então, para falar um pouco da história em si, a gente vai ter aqui um rapaz chamado William Lee, que a gente vai perceber que é o próprio Burroughs ali, disfarçado com outro nome, né? Esse é um romance que fica muito marcado, essa coisa da autoficção. Enfim, a história vai começar com esse rapaz, com William Lee, né? Ali nos anos 40, ele tá traficando morfina e ele vai cada vez mais se afundando no vício também. Então a gente vai acompanhar essa rotina meio errante desse cara, fugindo da polícia, lidando com a abstinência, sempre atrás ali da próxima dose ou do próximo pico, né, como eles chamam no livro. E aí o que seria esse título Junkie, né? Pra quem não conhece, a palavra junkie em inglês é usada para se referir a uma pessoa viciada em drogas, né, especialmente em heroína. Então o termo vai derivar ali do junk, né, que originalmente se referia a lixo ou coisa sem valor, mas então foi aplicada ali a ideia das drogas devido a essa natureza viciante e destrutiva. Então a partir ali dos anos 40, e vai ser quando o livro aqui se passa, né, com esse aumento do uso de heroína e de viciados em heroína, a palavra junkie começou então a ser mais amplamente usada para descrever esses usuários dessa droga mais especificamente, né? E aí, ao mesmo tempo em que esse William Lee vai descrevendo os efeitos aqui da heroína e de várias outras drogas que ele vai usar, são muitas drogas que aparecem nesse livro, demais. É um livro que vai pintando também esse retrato dos Estados Unidos do pós-guerra, né? Esse país mais paranoico, bem moralista, que prendia a gente só por falar, né, em maconha, mas que também acabava contratando ali outros viciados
para trabalhar com a polícia, né, para entregar outros usuários. Então o livro ele vai trazer muito bem esse clima de delírio institucional, né? E aí a gente tem que considerar que esse livro, de fato, ele foi publicado em um período que era muito delicado falar dessas coisas, né? E ele só foi publicado graças ao Allen Ginsberg, que era um amigo do Burroughs, né? E, como eu falei, uma das figuras muito centrais aqui da geração Beat. Agora, uma coisa que me pega e que é possível perceber em livros como o Junkie, né? É esse tipo de protagonista muito autocondescendente, que parece estar o tempo todo ali se autoanalisando, sem realmente se responsabilizar por nada. A gente percebe um certo narcisismo ali, e o Burroughs, ele faz isso com muita maestria, mas é um texto muito direto, muito despido de enfeites, que realmente acaba funcionando, pelo menos nesse efeito de choque. E como eu falei, realmente não tem nada de moralista ou de edificante nesse texto. E assim, por mais que ele tenha dado realmente o nome de William Lee, né, a esse carinha aqui do livro, dá pra perceber que é ele ali, que ele tá falando de si mesmo, né? E aí a gente percebe também que essa ideia do vício, ela já tá presente muito antes da pessoa tomar a primeira dose, né? E tudo isso vai ser uma manifestação ali de uma alienação que talvez seja muito mais profunda. O Burroughs, ele tenta dar uma explicação mais racional, inclusive na introdução ele vai falar como se já tivesse superado e largado disso tudo, mas na real a gente sabe que isso não aconteceu. O Burroughs, ele morreu em 1997, se eu não me engano, mas enfim, ele morreu viciado em metadona, né, que era um opiáceo ali sintético criado pelos nazistas. Pois é. Era, digamos assim, uma substância que era vendida para curar o vício em heroína, né? Mas a gente sabe que isso daí é falácia e que a pessoa acaba só se tornando viciada em outra substância. Enfim, é um livro que a gente percebe quase que uma campanha involuntária anti-drogas, né? Não porque ele vá fazer essa militância anti-drogas, como eu falei, não há uma lição de moral aqui. Mas a gente vê essa decadência toda, fica muito evidente como a vida de um viciado é muito banal e também muito triste, muito repetitiva, muito deprimente mesmo, quando a gente pensa ali no Burroughs, né, que era formado em Harvard, era um homem com muita instrução e que não era nada mal de vida, né, financeiramente. Você faz essa pergunta inevitável, né, por que que alguém com dinheiro, com educação, com cultura, com inteligência, né, vai cair nesse caminho, né, o que faltava a ele? Então essa deve ser também uma das perguntas norteadoras aí desse livro. Ele mesmo vai falar que uma pessoa se torna viciada, né, simplesmente porque não há motivações fortes que apontem para outras direções, né. Enfim, mas é isso, é um escritor, um personagem que tenta escapar ali pela escrita, né, por muitas cidades estrangeiras. Ele vai passar aqui pelos Estados Unidos, por vários estados ali dos Estados Unidos, ele vai até a cidade do México também. Só que no final é uma figura que tá perdida em si mesma, né, conforme a gente vai ver aqui no próximo livro que eu vou falar, que é a continuação aqui do Junkie, né, o Queer. Pornografia, masturbação, prostituição. A gente chegou aqui no Queer, um livro que foi escrito logo depois do Junkie, mas que só saiu quase 30 anos depois, né? Mais de 30 anos depois, em 1985. Por quê, né? Porque o Queer, ele vai tratar de um tema ainda mais espinhoso aqui pra época, né? Que é a homossexualidade. O Burroughs era gay, e se falar de drogas já era um motivo de cadeia na época que o Junkie saiu, né? Imagina escrever um livro sobre um homem gay, errante, apaixonado e rejeitado, conforme a gente vai ver aqui no Queer, né? Pois é. Então o Burroughs, ele guardou esse manuscrito ali na gaveta por mais de 30 anos, até que o mundo estivesse mais pronto, né? Até que ele estivesse mais pronto também para compartilhar isso, para que os ânimos estivessem menos histéricos, né? E aí, aqui no Queer, a gente vai ter um narrador em terceira pessoa, né? Ao contrário do Junkie, que era em primeira pessoa. E aí é muito interessante também pensar nessa mudança de narração, porque é o Burroughs meio que tomando distância daquele tudo, né, que tá sendo narrado, olhando as coisas meio por cima. Talvez o negócio seja tão mais íntimo aqui no Queer, né, que realmente é mais cabível acabar utilizando essa voz terceirizada, né, dessa narrativa em terceira pessoa. Enfim, mas seguindo, se o Junkie então traz essa experiência extremamente física e corporal, mediada pelo uso de não sei quantas drogas, aqui no Queer a gente vai ter o corpo realmente dominado pelo desejo. Então a gente vai entender que o negócio se passa logo depois do Junkie, né? Imediatamente após o final ali do Junkie. E aí a gente vai encontrar o nosso amigo, o inesquecível William Lee, limpo, ou quase limpo, né? Mas ele ainda continua muito desencaixado ali do mundo, né? Ele se encontra no México, vagando ali por bares, por ambientes bem decadentes, até que ele se descobre ali muito obcecado
criado por um jovem heterossexual chamado Arlington, e aí a relação entre os dois vira aquela coisa meio que de paixão e de indiferença, porque o Arlington não tá nem aí pro William Lee. E aí a gente vai ver um texto todo atravessado por essa tensão constante entre querer ser amado aqui por parte do William Lee, né, e não saber como. A gente vê o Lee tentando conquistar o Arlington, mas sempre se esbarrando ali nessa rejeição muito fria, muito impessoal. E aí a gente pode pensar mais especificamente nesse termo queer, né? Que é isso? É uma palavra que tem origem inglesa, né? Ela tem uma história meio complexa, ela significa estranho ou esquisito. Ela começou a ser usada ali no século XVI, mas foi somente ali no século XIX, né? No final do século XIX, que ela passou a ser usada informalmente para se referir a homens homossexuais, né? E aí, 100 anos depois, ali nos anos 80 e 90, que o termo foi sendo ressignificado e foi reapropriado ali pela comunidade LGBT como uma forma ali de autoidentificação, com base também na teoria queer, vai desafiar ali as normas tradicionais de gênero e de sexualidade. Enfim, a gente pode pensar dessa forma, nessa palavra, né? Porque é um termo que vai se adequar muito bem ao William Lee, que a gente vai encontrar nesse romance aqui, né? E aí, quando tudo tá parecendo empacar, o Lee, ele vai resolver ali partir numa viagem atrás da tal da Iagé, que nada mais é do que a famosa ayahuasca, que é uma planta alucinógena ali da floresta amazônica, né? Então, se você nunca ouviu falar na ayahuasca, pense então numa substância que vai oferecer visões, poderes telepáticos, encontros com o divino e muitas maluquices místicas. É uma planta altamente alucinógena mesmo, muito poderosa. Então, só para explicar direito, Iagé é a planta e a ayahuasca é a bebida que é feita a partir dessa planta, tá? Há toda uma indústria hoje em dia em torno da ayahuasca, né? Tem gente que inclusive usa para tratamento contra esquizofrenia e outros problemas mentais, né? Mas enfim, é isso que o William Lee tá indo buscar ali na Iagé, né? Na ayahuasca, que é uma saída, uma revelação, alguma coisa que vai preencher aquele vazio dele, né? Ele e o Allerton, que é esse cara, porque ele tá muito obcecado, né? Sim, ele acaba arrastando o cara junto com ele. Eles vão partir por essa busca, essa jornada meio mística, né? Meio desesperada. Vai encontrar pessoas, né? Que preparam a Iagé, né? A ayahuasca. Só que o negócio é que o Queer, ele não é um livro sobre iluminação espiritual, né? Muito pelo contrário, ele é um livro sobre solidão e o quanto que o corpo realmente pode virar uma prisão. A gente vai ver o Lee ali vagando pelo México como um zumbi, né? Ele, como falei, em bares, ele tem umas relações muito bestas com as pessoas, muito superficiais, ele tá sempre desesperado por uma conexão, ele tá sempre se humilhando ali com esse tal de Allerton, tentando se conectar com alguém, né? Mas sempre batendo ali na trave. Então, esse uso de drogas, essa viagem, essas bebidas alcoólicas, a escrita, enfim, tudo isso vai virar essa tentativa de fuga desse cara, né? Uma forma ali de calar o seu desejo, de não encarar o mundo à volta dele do jeito que esse mundo é. E tem uma fala muito famosa nesse livro, né? Que também ficou muito famosa devido a essa adaptação para filme feita pelo Luca Guadagnino, que saiu no ano passado, né? O Luca Guadagnino, mesmo diretor do Me Chame Pelo Seu Nome. É uma fala do Lee, quando ele solta ali, né? Eu não sou bicha, sou desencarnado, né? I'm not queer, I'm disembodied. E aí essa frase realmente vai resumir muita coisa, porque o Burroughs, ele nunca trata a homossexualidade de uma forma celebratória. Então pra ele era quase uma maldição, uma coisa que te expõe, que te deixa vulnerável, que te obriga a desejar uma coisa que a princípio é inacessível e também insuportável. Então por isso que ele vai preferir o torpor das drogas, né? Das bebidas alcoólicas, dessas substâncias, ou da Iagé. A gente pode encarar esse ser desencarnado como isso, né? De não sentir, de não sofrer, de não estar ali nunca por completo, de não fazer parte ali do próprio corpo, né? E aí, o que o junkie e o queer, eles têm em comum, no final das contas, é que eles são retratos ali da alienação, né? Física, emocional, social. O Burroughs era um homem que realmente parecia falar sempre ali de fora, né? Mesmo quando ele estava no centro das coisas. E aí, ainda mais triste quando a gente pensa nesse aspecto da autoficção, né? Porque realmente é um homem que morreu ali, dependente, né? Maconha, álcool, cocaína, bala, doce, lança-perfume. Enfim, gente, gostei muito de ler o Junkie e o Queer aqui, principalmente nessa casadinha, né? Foi que nem eu fiz ali com o Me Chame Pelo Seu Nome e o Me Encontre, que eu publiquei no mês passado. Então são livros que realmente trazem essa frieza de estilo. A gente reconhece essa coisa de que todo mundo, né, em algum momento já tentou preencher um vazio. Claro que não necessariamente dessa forma tão extrema, mas a gente vai ter principalmente aqui no Junkie, né, esse panorama mais histórico daquele período, há um certo valor até documental nesse livro, enquanto no Queer a gente vai ter algo muito mais intimista, muito mais melancólico também. Ele é um livro mais curto do que o Junkie,
mas eu achei muito mais, assim, impactante. São livros que realmente vão adotar essa ótica muito desesperançosa sobre as coisas. Então, enquanto que esse primeiro livro, Junk, a gente percebe muito a superfície das coisas, né? Então, tudo que tá acontecendo ali nessa jornada como traficante, como viciado do William Lee. No Queer, talvez a gente adentre um pouco mais fundo e a gente perceba de onde de fato venha esse vazio dele, né? Que vem muito pela questão da sexualidade. E aí, como eu falei, não há nada de muito edificante nesses livros, não há uma grande lição de moral, né? É realmente você ler e você tira o que quiser aqui da leitura, né? Enfim, eu tô pensando também em ler outras coisas do Burroughs. Na verdade, eu tenho vontade de ler O Almoço Nu, né? The Naked Lunch, que inclusive virou um filme ali nas mãos do David Cronenberg, que eu gosto bastante, um filme dos anos 90. Eu tô muito curioso para saber como é o livro. E eu quero ler outras coisas também dos Beats, principalmente o On the Road, né, o Pé na Estrada ali do Jack Kerouac. Só que eu não sei quando eu vou fazer isso, então acho que vai demorar um pouco. É isso então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui se você já leu esses livros, né, o que você acha. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.